não de formação, mas eu acho que de uma motivação para caminharmos segundo a palavra dele, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Madre Teresa, rogai por nós. Santo Padre João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, assim como foi as outras formações, eu deixo muito livre para quem quiser se manifestar, né, questionar alguma coisa, perguntar, partilhar, né? E, assim, primeira coisa que eu gostaria de partilhar com vocês é uma experiência que eu tive de fracasso essa semana, né? Por que eu digo isso? A formação estava pronta. Eu tinha preparado a formação, tudo direitinho. Inclusive, o Luiz, semana passada, me enviou uma mensagem perguntando: Frei, como é que tá? Tá tranquilo? Tá tudo ok? Eu falei: tá tudo tranquilo. Só que eu tenho uma mania, às vezes, de limpeza, né? Eu não aguento ficar com muito papel no quarto. E nesse período de muito estudo, muita coisa, pandemia, dobrou os estudos. Então, eu estava com muito papel. Eu rasguei um monte de papel, joguei fora, etc. Nesse monte de papel, foi essa formação junto, né? Só que eu descobri isso essa semana. Então, eu tive que me desdobrar, porque eu estava hiperatarefado, com muitos trabalhos de faculdade, e, sobretudo, aqueles trabalhos mais chatos ainda, né? Num dia, eu tive que escrever 10 páginas, né? Então, aquelas coisas que você pega o dia inteiro de estudo. Então, eu não tive tempo de me dedicar como eu gostaria, né, para refazer a formação, né? Então, eu vou me focar muito no meditar de noite a lei do Senhor e não vou entrar tanto nos nossos santos, porque essa parte tomaria muito tempo, né? Então, eu peço desculpas a vocês por isso, né? Sei que vocês merecem muito mais do que eu vou partilhar aqui, né? Pela característica do grupo, pela sede que vocês têm de Deus, né, e esse desejo forte de aprender, né. Saudade de você também, Felipe. Agora eu vi sua mensagem aqui no chat. Eu estou meio que aprendendo a mexer com esses negócios de tecnologia, embora eu mexa muito no computador, mas sou meio fraco com questão de tecnologia. E agora eu estou sentindo na pele o que meus professores sentem ao dar aula assim, dessa forma, né, que é muito estranho, né. Mesmo vendo o rosto de vocês, é estranho olhar para o computador, né? Mas é assim. Bom, quando o Luiz me pediu para falar sobre isso, pensei, não é um assunto difícil. Até porque isso faz parte do carisma, isso faz parte da nossa vida. Não só de carmelitas, né? Também de carmelitas, mas de todo cristão. Todo cristão que se considere um cristão sério, deve ter um contato com a palavra de Deus, né? E esse contato, ele nasce e vai germinando em nós uma vida divina, né? A vida que nós tanto almejamos, tanto buscamos. Bom, essa citação das constituições, melhor, da regra do Carmelo, do parágrafo 8, ela bebe diretamente de um salmo, que é o Salmo 1, juntamente com Josué. É um salmo riquíssimo, tem um comentário de Santo Agostinho também muito bacana, né? Eu convido aqueles que têm desejo de também conhecer um pouco do pensamento de Agostinho, também beber os comentários dos salmos. Os salmos são de uma riqueza fantástica. Primeiro porque o salmo é sob inspiração divina, é palavra de Deus. Segundo, nos salmos, nos 150 salmos, nós encontramos tudo o que o ser humano passa na vida.
alegria, tristeza, sofrimento, momento de louvor a Deus, momento de petição. Nós encontramos tudo nos Salmos. Então, é um momento riquíssimo. Mas o primeiro Salmo fala de dois caminhos. No início do cristianismo, era muito comum isso. Inclusive, aqueles que, não sei se todos conhecem, a Didaqué ou Didaché, né, depende de como se pronuncia, que é o Catecismo dos Apóstolos, já fala ali de dois caminhos. Uma via que conduz à vida e a outra via que conduz à morte. A via do Senhor e a via do ímpio. O ímpio é a figura daquele que volta para si mesmo. O pio é aquele que permanece o seu olhar em pé, olhando em direção ao Senhor. No versículo 2, ele fala justamente do caminho dos que seguem a vida. O prazer dessas pessoas está em meditar a lei do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. Depois nós vamos entrar propriamente nesses versículos, mas eu gostaria só de instigá-los já nesse tema de hoje que vamos partilhar. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Não sei se todos já ouviram falar da abadia de Cluny, ou Cluny. Depende também da pronúncia. Eu não sei francês, se alguém souber, por favor, ajude aí. Né? Por que tem tanta importância? Porque o Luiz me pediu para falar um pouco da contextualização da regra, também até entrar no tema. Né? A abadia de Cluny, ela foi um movimento monástico de grande importância que pegou a regra de São Bento e transformou essa regra, e a partir daí nós podemos falar de monarquismo enquanto ordem religiosa. Isso aconteceu em 909, 910, na França. Nessa abadia, procurou-se observar com maior empenho a regra de São Bento. Só que, a partir do momento que eles procuraram observar a regra de São Bento, isso foi se tornando um testemunho para aqueles outros que também desejavam viver essa vida segundo os ensinamentos de São Bento. O sucesso dessa abadia foi tão grande que no século XII, ou seja, 2 séculos depois, tinha aproximadamente 1.200 mosteiros que bebiam dessa abadia. Quem fala isso é o Papa Bento, na audiência geral, no dia 11/9 de 2009. Quem quiser depois ler, é muito interessante. É uma pequena carta. E esse sucesso da espiritualidade foi tão forte, mas tão forte, que marcou a vida de outros que vinham após. Eles buscavam uma perfeição evangélica. Acho que essa palavra não é muito estranha para nós, né? Sobretudo nesse momento do mundo tão conturbado que nós estamos, a perfeição evangélica, esse termo tem voltado muito à tona, né? Voltar ao essencial, voltar àquilo que é ser cristão autêntico. O Marcial colocou aqui, sobre a abadia que foi grande responsável pela cristandade que floresceu na Idade Média, na época de ouro da igreja. Sim, justamente por isso, né? Eles procuravam, por meio da perfeição, uma maior fidelidade a Deus. Ser fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor, que se dão por meio da sua palavra e por meio da tradição da igreja. Por que eu estou tocando nesse assunto? Agora vocês vão compreender melhor. A partir desse momento, surgem diversas ordens religiosas fundadas, diversos ramos da vida monástica, fundada na régua benedicti. São eles os camaldulenses, os celestinos, olivetanos, calambrosanos, cistercienses, trapistas, beneditos pretos, a cartucha. Por quê? Eles seguem dessa regra de São Bento
e tem um novo estilo de vida, um estilo que já existia, mas agora atualizado para o momento em que eles estavam vivendo. Como todos nós estamos com acesso à internet, se vocês quiserem, procurem brevemente no Google, Cluny, Abadia de Cluny, vocês vão ver o tamanho que ela foi. Sobretudo, nós encontramos nessas diversas ramificações monásticas 3 pontos fundamentais da vida beneditina: a oração, o silêncio e o trabalho. Ora et labora, expressão famosíssima de São Bento. Justamente esses 3 pontos nós vamos encontrar na nossa regra, né? Com uma nova roupagem, com um novo estilo, com um novo modo, obviamente. Não com aquele estilo monacal, que era comum nessas vidas monásticas, mas também carregado dessa tríplice, né? Desse tríplice fundamento. Ora, eu cheguei a essa conclusão, eu não li isso em lugar nenhum, por isso eu falo que isso é um pensamento meu. Quer dizer, eu expliquei inclusive isso numa aula de história do cristianismo na faculdade, para dizer como Carmelo, enquanto eremita, enquanto fonte monástica, né, bebendo da vida monástica, nasce no século XIII, entre 1204 e 1214, não se sabe ao certo a data precisa. Diretamente, nós fomos influenciados por esse movimento. De alguma forma, nós fomos influenciados por esse movimento. Mas como que nós fomos influenciados sem que esse movimento se deu na França e o Carmelo surge em Haifa? Como que se deu isso? Ora, nós não podemos esquecer que existiam as cruzadas. E nós não falamos de uma ou duas cruzadas, nós falamos de diversas cruzadas. Quem tem compreensão de história melhor do que eu pode confirmar isso. Por isso que fica difícil também dizer qual cruzada, a partir de qual cruzada o Carmelo surgiu. Né? Porque não tem como. Eram cruzadas menores, eram cruzadas maiores, eram famosas, né? Primeira, segunda, terceira cruzada, etc. Então fica muito difícil. E esses cristãos que saem da Europa e vão em peregrinação até a Israel, a cidade de Jerusalém e entornos, visitar a Terra Santa, onde Jesus viveu, alguns se estabeleceram ali. Então, a chance desses que estavam lutando nas cruzadas também terem recebido influências monásticas e depois decidiram se instalar no Monte Carmelo era muito forte, né? Era muito forte. Só um minutinho, porque hoje eu sou porteiro aqui em casa e o telefone está tocando. Aí complicou minha vida, esqueci de pedir alguém para ficar. Desculpa, gente, só um minuto. Até aqui alguma dúvida? Acho que não, né? Ok. Então, o patriarca de Jerusalém, Santo Alberto, provavelmente teve muito contato com os cristãos advindos da Europa. E isso também marca porque ele concede a regra. Gente, isso eu estou levantando uma possível influência, entendeu? Não há teses aqui, até porque isso fica muito difícil de se comprovar, né? Mas é para dizer, de alguma forma, houve influência, porque nós vemos essas características, tá bom? Então, Santo Alberto, ele concede uma carta, ele escreve uma carta para os eremitas do Monte Carmelo,
e eu pedi o Luiz para enviar para vocês uma estrutura que foi feita pelo Frei Alisson sobre a regra, né? Muito boa, pequenininha, 2 páginas, mas assim, dá uma abertura e uma compreensão muito grande. E nessa carta, como toda carta, ela contém um início, né, uma saudação, depois ela passa para um corpus, depois ela tem a sua conclusão. Né? A saudação se dirige ao irmão B. A tradição atribuiu a Brocardo, mas eu já escutei outros nomes também, como Bartolomeu. Mas isso é de um historiador brasileiro, então fica muito complicado chegar a alguma conclusão. Sigamos a tradição do Carmelo, fica melhor. Então, esse irmão pede uma regra de vida. Uma regra de vida que eles possam procurar viver com máxima perfeição possível o Evangelho. E a prova disso é tão forte que a influência bíblica na nossa regra, eu não me recordo aqui onde está, que o Frei Alisson coloca, eu acho que são mais de 100 citações bíblicas na regra. Depois eu encontro aqui e confirmo para vocês, tá bom? Então, como toda carta dirigida a alguém e contendo uma estrutura, chega um ponto que é o ápice, digamos assim, né? Quem estuda a Bíblia, o Luiz e o Felipe, que tiveram acesso ao estudo bíblico, lembram do paralelismo, né? Um pouco, não chegou a ter contato, né? Mas, bom, não vou entrar nesse assunto, então, porque senão eu vou estender muito e vai ficar complicado, né? Mas, de qualquer forma, o autor ele vai construindo um pensamento até chegar naquilo que é o essencial, né? O que é o essencial. E, para ele, o essencial não teve contato também, né, Felipe? Isso tem, quem quiser depois ter um conhecimento, naquele documento Interpretação da Bíblia, documento da igreja, agora não lembro o número, que fala sobre os tipos de interpretação bíblica, histórico, crítico, espiritual, etc. Né? E lá tem um pouco disso, aqueles que desejarem. Né? Mas, de qualquer forma, se chega ao ideal, o ideal que é viver em comunhão com Jesus Cristo, né? Em comunhão com Deus, em obséquio de Jesus Cristo, com os irmãos que ali estão. E é interessante porque o Frei Alisson faz uma comparação assim, que eu achei fantástica, fantástica. Se vocês tiverem contexto, aí vocês poderão ver. Quando ele coloca aqui no capítulo 8, que é justamente o parágrafo que nós estamos meditando, né, capítulo, parágrafo, que é sobre oração, ele coloca na frente uma comparação com Atos dos Apóstolos, para mostrar como a nossa regra está em sintonia com a Bíblia. Enquanto a regra nos pede oração e vigilância, o Atos dos Apóstolos nos revela o seguinte: eles perseveravam na oração. Enquanto a oração, a regra pede a oração litúrgica no parágrafo 9, nos Atos dos Apóstolos revela que eles frequentavam o templo. Como bons judeus, frequentavam o templo. Enquanto a regra nos fala da comunhão de bens, os Atos dos Apóstolos nos falam que eles tinham tudo em comum. A regra também nos diz: devemos celebrar a Eucaristia. Os Atos dos Apóstolos falam que eles partiam os pães nas casas ou pelas casas, que era a primeira igreja, a igreja doméstica que ia surgindo. Lembrando que nesse período ainda não existiam os templos como nós temos hoje. Essa estrutura se dá a partir do 3º século, sobretudo a partir do 3º século, né, enquanto estrutura. Depois fala de uma revisão, da correção fraterna, né? A revisão semanal. E nós temos que falam que os cristãos, Atos 4, se não me engano, eram um só coração e uma só alma. Olha que interessante isso, né?
existe uma estrutura bíblica que relata como os primeiros cristãos viviam, e, ao mesmo tempo, existe também uma estrutura na nossa regra que nos faz paralelos, nos faz semelhantes àquilo que os primeiros cristãos viviam. Embora adaptado, é claro, né? Nesse início, éramos eremitas, né? Então, nós não tínhamos forte essa vida, esse acento da vida comunitária, como depois Santa Teresa coloca, obviamente. Bom, depois dessa volta, né, esse primeiro momento, eu esqueci de falar, eu ia explicar para vocês que eu ia dividir em 3 momentos. O primeiro momento era a abadia de Cluny, o segundo era a regra, e o terceiro, que é propriamente dito, o tema que vocês me pediram, né? E aqui entra mais como uma partilha, ou uma provocação, ou um convite para que possamos adentrar nesse mistério que é a lei, a palavra de nosso Senhor. Lei e palavra nós podemos colocar aqui como sinônimos, tá bom? Meditar a lei do Senhor. Meditar a lei do Senhor é o núcleo, é o coração da regra. É aquilo que bombeia o sangue para todo o corpo. Se você mata o coração, o ser humano deixa de viver, né? Pelo menos em tese, né? Aí quem é da medicina pode dizer mais claro, é uma comparação. Pode dizer de maneira mais clara, né? O coração, tudo gira em torno dele. O coração na Sagrada Escritura, depois nós vamos meditar brevemente, se diz o ser humano todo. Tudo gira em torno da oração. Tudo gira em torno do contato do ser humano com Deus. A Madre dizia, ela foi assim, excepcional quando ela falou: sem a oração, perde todo o sentido. O Carmelo deixa de existir. Sem a oração, não há Carmelo. Aí eu ousaria dizer como um confrade, né? Ele falou da nossa realidade, isso vocês aplicam a sua realidade e as mães aplicam a delas. Ele dizia, sem oração, se não fosse por Jesus nessa casa, seria um monte de solteirões vivendo juntos. Né? E era verdade, e é verdade. Né? Sem Deus, se não for Deus que transita nessa casa, que enche os nossos corações, tudo perde o sentido. A vida se torna vazia. Ao mesmo tempo que meditar a lei do Senhor é o núcleo, ela também é a ocupação fundamental de todos os cristãos. Todos os cristãos devem estar sobre o jugo, entre aspas, da lei do Senhor. Estar sobre os cuidados, melhor dizendo, do que o jugo da lei do Senhor. Mas o livro também que eu enviei para vocês, do Anastácio Balestreiro, é fantástico, vocês vão gostar, assim, vale a pena. Eu enviei para o Luiz, ele deve ter encaminhado para vocês. Eu estou me baseando muito nesses escritos dele e outras coisas também que eu vou aprofundando. Ele diz o seguinte: lei pode ser compreendida de 2 formas. A lei enquanto palavra de Deus e sua vontade, e a lei enquanto escuta e acolhimento desta lei, desta palavra. Primeiro é a palavra, a própria palavra, e segundo é a acolhida que nós devemos ter a esta palavra. Para isso, meditar a palavra do Senhor significa que nós vamos ter que aprender a ser dóceis a ela. Meditar a palavra do Senhor significa que precisamos aprender a ser dóceis a ela. Porque a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Se você vai para um lado, ela te corta. Se você vai para o outro, também ela te corta. É uma expressão de um amigo meu que gostava muito de usar, que me fez recordar agora. Essa docilidade que nós precisamos ter
Tá querendo falar, Luiz? Tem uma frase do Padre Zezinho, né, que diz que a palavra de Deus, quando ela chega, ela desinstala, né? E ela dói depois do sim e ela dói depois do não. Então não tem jeito de escapar. Sim. Tem um amigo meu também que brincava, né? Não adianta mais. Depois que você foi picado por esse mosquitinho, acabou. Acabou, né? Aquele que é o oitavo sacramento, aí esse já é o Frei Sebastião, que é a ignorância, já não vale para a gente mais, né? Ele já não tem serventia nenhuma. Agora, aqueles que não conhecem, tem o sacramento da ignorância para salvar, né? Ele brincava muito com a gente assim, né? Então, não é bom também escutar a voz de vocês, porque é muito estranho falar, né, olhando só para o computador. Obrigado pelo retorno. A docilidade, que é necessária a palavra de Deus. É preciso que nós nos abandonemos nas mãos do outro, de outro. É sair do controle, perder-se para encontrar. Isso é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque sair do controle, para nós que aprendemos a todo momento a estar sobre o controle da situação e permitir que a nossa vida seja regida por outra pessoa, é muito difícil. Porque quando nós entramos na palavra de Deus, por exemplo, hoje, né, quando fala fortemente do perdão, que até a Franciele leu o evangelho de hoje, né, da parábola dos talentos, né, que o homem devia ao seu patrão, né, um valor muito grande de ouro, né. Até brinquei com o Frei Manuel, que fez um milho hoje aqui na missa que eu participei, que ele falou que um talento se comparava a 36 quilos de ouro e prata. Então, 10 mil talentos seriam 360 mil quilos de ouro e prata. Né? Então, era muita coisa mesmo. Quando nós lemos essa passagem da necessidade de perdoar o outro, as dívidas que tem para nós, que tem conosco, né? Olha a palavra de Deus nos alfinetando, pedindo algo que aparentemente sai do nosso controle. Aparentemente não sai do nosso controle. Porque o outro, como diz Emmanuel Levinas, e os filósofos de Pontão podem dizer melhor do que eu, né? O outro me desloca, o outro me desestabiliza, né? O outro me tira do meu centro, me faz sair de mim para ir ao encontro dele. Quando Deus faz isso, olha ele me provocando, olha ele assumindo a rédea da minha vida. Isso não é fácil, isso é muito difícil. Né? Perdoar, amar. Tudo bem que amar é uma escolha. Né? O gostar, não. O amar, sim. Né? O gostar está mais voltado à questão sentimental. Né? Eu gosto de maçã, não gosto de melancia, gosto de jaca, não gosto de abóbora. Percebe? É mais algo mais insensível, como diz Thomas Merton, né? Agora, o amar é uma escolha. Eu escolho amar. E a partir do momento que eu escolho amar, eu escolho sair do controle. Tá claro? Eu tô vendo que alguns estão com a cara meio assustados, assim. Espero não estar falando nenhuma heresia aqui, né? Mas é assim mesmo. Então, assim, a palavra de Deus exige de mim uma docilidade que eu permito que Deus seja o condutor da minha vida. Eu permito que Deus seja uma comparação de dança. Quem já dançou sabe, né? Thomas Merton usa essa expressão. Na dança, eu me deixo conduzir ou eu conduzo? Quando eu leio a palavra de Deus, eu me deixo conduzir pela palavra de Deus. Eu entro nesse gingar, nesse ritmo, de tal forma que ele move o meu coração aonde ele quer. Por isso essa expressão de uma dança, né?
de deixar ser dócil, deixar conduzir. Ao mesmo tempo, essa docilidade, ela vai tocar na ferida, aquilo que mais nos dói. A docilidade, a palavra de Deus, vai quebrar as autoimagens que nós criamos. E essa é difícil. A imagem de sermos deuses. Porque no fundo, todo orgulho expressa um desejo do coração humano de ser Deus de si mesmo. Nós criamos a imagem, a falsa imagem, a pseudo-imagem de que nós conseguimos tudo. Que nós conseguimos ser bons por nós mesmos, que nós conseguimos ser perfeitos, etc. E a palavra de Deus nos coloca em conflito. Ela nos pede uma coisa, por exemplo, o amar, que é tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão gratificante, e nós, de repente, correspondemos de maneira muito limitada. Nós colocamos uma imagem que nós conseguiríamos e percebemos que nós não conseguimos. Ela nos tira do controle, ela nos destrói as nossas autoimagens. Agora, propriamente dito, o que é meditação? Nós vimos naquela conversa que tivemos sobre Santa Teresa. Não sei se vocês se recordam. Meditação, o que é? Discorrer com o intelecto, discorrer com a razão, fazendo com que a vontade possa aderir o que foi pensado, o que foi refletido, o que foi meditado. Ou seja, eu penso assim, Deus me ama, por isso eu devo amar as pessoas. Eu vou meditando sobre o amor de Deus de tal forma, que eu vou fazendo que o meu coração, a minha vontade, possa aderir a essa verdade de fé, a essa verdade que nos toca. São João da Cruz, ele tem uma frase na segunda subida, no segundo livro da subida, que ele diz o seguinte, ele bebe de um filósofo, se eu não me engano, acho que Plotino, agora não me recordo, tem a citação nas obras, em espanhol, português não tem, que ele diz que é próprio do amor transformar-se no objeto amado. É próprio do amor transformar-se no objeto amado. Se eu passo a amar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, eu vou me transformando em Deus por participação. Se eu amo o dinheiro, eu vou me transformando em dinheiro. Se eu amo os prazeres de maneira geral, eu vou me transformando nisso. Aquilo vai me possuindo de tal forma que eu perco o controle da minha vida. Só que sabemos, por experiência própria, ou por ouvir dizer, que isso não conduz à verdadeira felicidade. O que acontece? A partir do momento que eu medito a palavra de Deus, eu vou assimilando a palavra de Deus no meu coração. Eu vou transformando a vontade de Deus, por meio da sua palavra, na minha vontade. E esse é o desejo de todo cristão. Transformar-se a própria vontade, o próprio querer, no querer de Deus. São João da Cruz também nos diz, de novo, aquilo que Deus quer, eu quero. Aquilo que Deus não quer, não passa nem na minha cabeça querer. Agora não me pergunte onde está, né, porque eu não me recordo onde está essa parte de São João da Cruz. Às vezes na minha cabeça eu leio muita coisa e para gravar o local fica um pouco difícil. Né? Mas vocês vão encontrar com facilidade. Falamos da lei, falamos de meditar. Agora, o coração. O coração, para o homem bíblico, para a Bíblia, o coração é o homem inteiro. É a sede da sua vontade. É por meio do coração do homem, é no coração do homem que ele escolhe as coisas mais nobres, como também as coisas não tão nobres assim. Eu tive um retiro, uma partilha, eu tive um retiro de 5 dias com o Frei Luciano Luiz, né, alguns conhecem talvez, que ele tratou só sobre o coração. Em Lucas 15.
o filho pródigo, né? Foi 5 dias de retiro de renovação só sobre isso. E ele mostrando para nós que se nós não cuidarmos do nosso coração, do que nós colocamos no nosso coração, tudo se perde. Tudo realmente se perde. Porque se nós não colocamos Deus no nosso coração, aí a Franciele pode dizer melhor, porque ela é da área da psicologia, né? A minha terapeuta que me dizia, não diz, por isso que eu lembrei da psicologia. Se nós não colocamos Deus no nosso coração, alguma coisa a gente coloca. A gente não consegue viver sem sentido. Algum sentido tem na nossa vida, né? E se nós não colocamos a vontade de Deus no nosso coração, a gente vai colocar outras vontades, né? Aí a pergunta crucial é: o que eu tenho colocado no meu coração? O que eu tenho me alimentado? Ora, cada pessoa, devido à sua abertura psíquica, vai ter um tempo para assimilar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela é um dom, é uma graça divina, ao mesmo tempo que é uma graça divina, ao mesmo tempo ele necessita de uma abertura humana. Então é um ativo e um passivo. Isso não fica estranho para nós, porque nós escutamos no São João da Cruz falar sobre a noite passiva, a noite ativa, né? Ou seja, ativo significa aquilo que eu produzo, aquilo que eu posso produzir com o meu coração, né? Através do meu desejo, da minha vontade, da minha busca. Passivo é aquilo que Deus produz em mim. Por isso, a pessoa vai demorar, cada um, segundo a sua própria estrutura psíquica, um tempo para se abrir a Deus. Existem pessoas, por questões pessoais mesmo, que elas não conseguem se abrir a outras pessoas, né? Tem pessoas que basta conversar com elas 5 minutos, ela já está te contando até a senha do banco dela, né? Então, extremos. Tem pessoas que confiam muito no outro. Tem pessoas que não conseguem confiar. Demoram um tempo. Tem pessoas que, no primeiro dia que já se coloca diante de Jesus sacramentado, né, e eu ouvia muito na minha cidade de origem, já derramava em lágrimas, já se tinha uma comoção do coração muito grande. E eu olhava aquilo assustado, falava, pelo amor de Deus, onde é que eu estou? Porque eu não sou assim, entendeu? Eu estou dando esse exemplo pessoal para dizer que nós encontramos, eu já encontrei diversas pessoas assim. Tem pessoas que rapidamente conseguem se abrir e há pessoas que não conseguem se abrir tão fácil, né? Sobretudo, isso a gente tende a ver mais às vezes em homens, né? Não querendo definir, não é isso a ideia, não é esse pensamento, mas tem uma, estruturalmente falando, não sei se eu vou falar asneira, me perdoe se eu estiver falando asneira, os homens tendem a ser mais racionais, as mulheres mais emotivas, em alguns casos, né? É muito, como é que eu posso dizer? Mas tem muitos casos de homens racionais e mulheres mais emotivas, mas também já vi o inverso, né? O que acontece? Geralmente, quem é mais emocional se abre com mais facilidade. O racional tende a pensar, o que eu vou ganhar com isso? Os pontos positivos, os pontos negativos, e procurar ver se vale a pena ou não. Mas eu não vou entrar muito nesse caminho, eu só queria dizer isso. Cada pessoa vai levar um tempo para se abrir a Deus. Agora, a palavra de Deus enquanto alimento. No Carmelo, nós temos 2 alimentos que são fundamentais. A palavra de Deus e a Eucaristia. Não só no Carmelo, mas na vida da igreja. A palavra de Deus, ela é alimento. No entanto, nós comungamos de 2 palavras. Nós comungamos. Desculpa. Eu fui olhar o WhatsApp aqui que vibrou. Perdão. Nós temos 2 mesas na Eucaristia, na missa. A mesa da palavra, do qual nós comungamos os ensinamentos do nosso Senhor, e a mesa do pão, do cálice, que nós comungamos o corpo do Senhor. As 2 estão em sintonia. Falando de maneira arquitetônica, inclusive as 2 têm que ser produzidas com o mesmo material, né? Para mostrar que as 2 têm o mesmo peso.
No Carmelo também nós nos alimentamos de duas palavras, de dois alimentos, a Eucaristia e a Palavra de Deus, né? Nós estamos meditando sobre a Palavra de Deus. Então, o alimento enquanto Palavra de Deus, ele precisa ser transformado em nutrientes para a minha vida. Uma comida mesmo que eu estou ingerindo e que vai gerar vida em mim. Querem um exemplo? Alguém aí está animado a ficar uma semana sem comer nada? Vocês vão sobreviver uma semana? Uma semana e meia, talvez? Né? 2 semanas? Algumas pessoas conseguem ficar um tempo recorde, não sei quanto tempo o corpo aguenta, né? Mas, de qualquer forma, se nós deixarmos de alimentar do pão diário, né, do almoço, café da tarde, ao pouco nós vamos definhando. Da mesma forma, se nós deixarmos de alimentar da palavra de Deus, ao pouco nós vamos definhando. Ao pouco nós vamos perdendo o contato com Deus. Agora, esse alimento que é ingerido diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso brevemente, ele precisa ser encarnado, ele precisa ser assimilado. Por isso, eu volto a dizer, já disse brevemente, mas eu volto a dizer, devemos ter que caminhar como amigos do tempo. Sermos amigos do tempo. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Tem dia que a gente vai rezar, que é uma maravilha, vai ler a palavra de Deus, vai se sentir assim tocado. Tem dia que a gente vai falar assim, hoje eu não quero não, obrigado. Hoje eu estou saturado. Né? Mas nesses dias também a gente precisa alimentar. Nesses dias também a gente precisa comer. Né? Por isso, ser amigo do tempo. O nosso período está empregado muito forte, e isso é tão difícil tirar da mentalidade das pessoas que a gente encontra, que pede para conversar com a gente. Fala que quer ser santo. Ótimo. Todo cristão é chamado à santidade, mas quer ser santo hoje. Hoje no sentido assim, pronto e acabado. Não no sentido de decidir se a cada dia, mas dizer assim, hoje eu já sou santo. Não vai. Não vai. Precisa de tempo. A palavra precisa ser gerada. Assim como o verbo de Deus demorou 9 meses para ser gerado no seio de Maria, assim a palavra de Deus demora o tempo que for necessário para ser gerada em nós. Assim precisa. É o tempo. E na nossa cultura imediatista, né, que se a internet está um pouquinho lenta, a gente reclama, se o computador está travando, a gente reclama, se o trânsito está devagar, a gente reclama, de tudo a gente reclama, fica pesado, fica difícil. Né? A gente está sendo educado nessa cultura imediatista, e nadar contra a correnteza é muito difícil. É muito difícil. Aí, cada um pode pegar o próprio exemplo, né, da própria vida. Outro ponto a ser destacado é essa palavra que é meditada no coração, ela precisa ser feita dia e noite. Dia e noite significa um ciclo noturno e um ciclo diurno. Significa, se ela é meditada dia e noite, significa que ela é uma opção fundamental. Condição sine qua non, sem a qual não sobrevive, espiritualmente falando. Se eu não medito a palavra de Deus durante toda a minha vida, durante todo o meu dia, eu vou me definhando com o passar do tempo. E aqui, gostaria de dar um exemplo de alguns casos que eu já acompanhei, no Carmelo e fora do Carmelo. Muitas pessoas foram definhando. Eu vi pessoas que, aos poucos, tinham um zelo muito grande pelo nosso Senhor, e aquele zelo que tinha se transformou em raiva. Por quê? Deixaram de alimentar-se, deixaram de ter o contato com Deus. Deus foi saindo do centro e outra coisa foi assumindo o centro da vida. Por isso, eu vi vários casos, né, de pessoas cometerem atrocidades por conta disso.
né? E isso é muito sério quando a gente observa. Só para dizer, quando nós tiramos essa opção fundamental da nossa vida, alguma coisa nós colocamos no lugar. Dia e noite também significa que nós não temos tempo específico para estar com Deus. Significa que a nossa vida é um ato de oração. Significa que a todo momento nós devemos estar rezando. A todo momento nós devemos estar em contato com Deus. O tempo, agora de maneira metódica, antes de entrar nessa questão, alguém tem alguma dúvida? Já deve ter uns 40 minutos que eu estou falando sem parar, eu já estou com sede de novo. Alguém tem alguma dúvida, quer partilhar alguma coisa? Uma inquietação? Raiva? Vocês estão aí ainda? Estamos aí. Esses dias a gente estava conversando, né, lá no grupo do Divinas Mulher no WhatsApp, mesmo, né, fazendo algumas partilhas, e eu com o Gugu, a gente estava, inclusive, a gente que trocou mais uma ideia lá, e eu acho que o pessoal, inclusive, acompanhou, a gente falava muito dessa questão de como está na nossa mão o poder da escolha, né? Como que Deus respeita isso, né? E como que isso é importante na questão da própria experiência, da vivência e daquilo que eu faço com aquilo que eu fiz, que é a situação do pecado também, né? Por exemplo, a gente colocava, gente, caiu no pecado, tem que levantar de imediato, né? Aí que está a graça de Deus, caiu, levantar. Porque, esse pecado, a gente não está falando de pecado grande, né? A gente está falando de todos os pecados, porque pecado é pecado, né? Então, eu e o Gugu partilhava muito nesse sentido também, no sentido de que, por exemplo, quanto mais a gente acostuma a não se levantar depois que a gente peca, a gente vai ficando com vai ficando nivelando por baixo a nossa vida, né? A gente vai ficando sorrateiro, a gente vai acostumando com aquilo, né? Então, toda vez que a gente, não sei se foi a Madre que disse isso, acho que foi, inclusive, quando a gente se afasta de Deus, a gente comete o pecado, a gente tem que ter, a graça de Deus já é aquele sininho, né? Que realmente já fala assim, opa, está na hora de voltar. Porque a gente vai se acostumando, sim, né? Ficar naquele lodo do pecado, se a gente não cuidar, não se levantar, não ressuscita, não faz experiência de Páscoa, né? E também, trazendo isso para a questão da vivência da palavra de Deus, né? Eu com os meus irmãos, eu tenho certeza que eles também comungam disso, a gente escuta, Frei, e o senhor deve escutar isso mais ainda, todo mundo quer fazer experiência espiritual. Todo mundo quer fazer uma experiência com Deus. Quantas pessoas que chegam na gente e falam, né? Ah, eu quero ir no grupo do Carmelo porque eu quero fazer uma experiência com Deus, eu quero isso, eu vou para o retiro porque eu quero fazer experiência com Deus, e etc e tal, né? Só que é engraçado que para fazer essa experiência com Deus, eu tenho que me dispor, né? Eu tenho que ter o tempo. Eu tenho que, de fato, querer pegar a palavra de Deus para ler, para rezar, para meditar. Eu tenho que pegar um livro espiritual para me colher os frutos dele para minha vida, né? Só que não, né? A gente quer que Deus opere na nossa vida do dia para a noite, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Que Deus não ilumina as nossas obscuridades, né? Porque ali está o lugarzinho sagrado nosso, que ninguém pode mexer, nem Deus pode mexer, porque é difícil, né? É difícil a gente falar só, ilumina essa escuridão aqui, porque ali tem coisa podre, né? Quem que quer isso? Ninguém quer, por quê? Porque dói, né? Então, como que isso que o senhor está falando casa muito com um pouco da partilha que a gente fez e né, da ânsia do coração, né, daquilo que a gente vive. Frei, só por um adendo no que o Luiz falou, que o senhor também estava falando, né? Um dia, aqui em casa, conversando com a Carolzinha e com o Gugu, a Carol me disse isso, né? Na conversa. Eu acho que tem muito que a gente está falando, que o Luiz falou e o Frei também, da gente cair e levantar, mas o quanto que a falta de oração, ela deixa a gente muito mais sensível às coisas do mundo, né?
Quando a gente está conversando com amigos, né, principalmente amigos que caminham dentro da igreja, a gente vai vendo isso, né? Às vezes, poucos dias, você deu uma vacilada, você começa a ter outro olhar sobre as coisas, né? O quanto que a oração nos fortifica e faz a gente olhar as coisas de forma diferente, né? Só para pontuar mesmo. Eu achei interessante, foi a questão que o senhor comentou a respeito do coração, né? Se o coração, se o coração seu está com Deus, né? Se você se preenche ele, o seu coração com Deus, você não precisa preencher com mais nada. Aí faz aquela pergunta, né? Que o senhor fez a pergunta. E seu coração? Está preenchido com Deus? O que você tem preenchido o seu coração? E essa pergunta a gente faz para a gente mesmo, né? Eu me faço essa pergunta sempre, né? É interessante essa pergunta, que tem hora que a gente fica, essa coisa da oração, a gente fica, pô, se eu estou rezando certo, eu estou rezando de acordo. Aí a Mari falou agora há pouco, né, que a gente tem muito aquela coisa do laudes, né, rezar laudes, rezar a véspera, rezar e tal, você fica preocupado com tudo isso, mas aí qual é a qualidade da tua oração? Né? Será que essa oração está chegando ao ouvido de Deus? Eu acho muito interessante. Eu acho que foi muito bom, um ponto muito bom. Obrigado. É interessante, realmente, nós refletirmos isso, né? De como nós estamos, né? Porque alguma coisa a gente coloca, né, no lugar de Deus, né? Ou pecado, às vezes nem pecado, mas às vezes imperfeições também, né? A gente começa a colocar coisas no lugar de Deus, né? Eu vejo algumas situações, eu não vou falar o nome, obviamente, porque não convém, mas eu vejo uma pessoa que tem compulsão por comprar coisas, né? E é muito cristã. Só que quando eu bato o olho, eu falo assim, tem alguma coisa que não tá legal aí. Eu bati o olho e falei assim, não tá, não bate, não bate, né? Mostra que, embora ela busque Deus, ainda Deus precisa alcançar algumas regiões. E isso é bonito também, que vocês falaram, nas luzes e sombras da nossa existência. Veja, a experiência da noite escura, ela é bonita porque ela traz tudo isso que está escondido na nossa vida à tona. Por isso que a gente fica cego. Porque tudo aquilo que aparentemente nós não víamos, vem à tona. E outra coisa também, a noite não é ausência de luz, ela é excesso. Olhem para o sol. Olhem para o sol. E vejam, depois voltem a olhar de novo para o chão, para algum lugar. Bem que a gente fica perdido. Não olhe não, tá, gente? Porque senão pode dar algum problema na visão. Essa é uma expressão. Eu já fiz isso quando era criança, eu sei. Ainda mais eu tenho olho claro, então me afeta muito a claridade. Olho para o chão depois, eu fico perdido. A noite escura, ela é a luz de Deus com maior intensidade sobre nós, iluminando aquilo que nós não víamos. E nós ficamos perdidos, os sentidos ficam perdidos, né? Obviamente. Nós tocamos um assunto tão interessante, né? Que é a questão do pecado. Isso dá pano para manga. Isso dá pano para manga. Assim, eu não sou padre, né? Mas a gente escuta, às vezes, alguma partilha ou outra, não de pessoas, obviamente, porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, mas às vezes os padres falando, olha, é muito difícil. Porque às vezes, quando você vai atender uma pessoa, a pessoa está mais preocupada com o pecado do que com a graça de Deus. Eu gostaria de recomendar para vocês um livro que me fez um bem muito grande, né? Que se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. É muito bom esse livro, que é a reflexão sobre São Francisco de Sales, né? E esse livro fala justamente disso, né?
que existe um momento que algumas pessoas, na vida espiritual, elas canonizam o pecado e deixam a graça de Deus impotente. Ou seja, a onipotência do pecado e a impotência de Deus. Isso é muito pesado mesmo, né? Além disso, também há pessoas que querem, na verdade, simplesmente aliviar o sentimento de culpa. E aqui eu gostaria de dizer o que um professor meu falou, inclusive é o responsável pela tradução da Bíblia CNBB, então ele tem autoridade para falar, né? Ele falava assim, olha, existe uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. A culpa é sentido psicológico, precisa ser trabalhado na terapia, ou um padre mesmo pode ajudar, né? Agora, arrependimento é diferente, porque o arrependimento implica não necessariamente num sentimento, coisa muito emotiva, mas numa consciência, pequei, reconheço que eu pequei e não quero fazer novamente. Porque às vezes a gente confunde muito, quando a gente pensa assim, eu pequei, aí eu preciso estar chorando quando eu for no confessionário, né? Para mostrar que o meu sentimento é verdadeiro. Não, não é isso. Pode acontecer por alguma estrutura psíquica que a pessoa chore, né? Mas existe essa diferença, é bom que vocês tenham claro, da culpa e do arrependimento, né? Agora, o que acontece? A experiência do pecado também nos ajuda muito. Eu uma vez escutei uma palestra do Padre Paulo Ricardo, e ele falava uma coisa muito interessante, que ele falou assim, que às vezes ele experimenta fortemente as fraquezas dele, as sombras da vida dele, e que para ele é muito bom, porque nesse momento ele percebe que ele não é onipotente. Diminui um pouco da soberba dele, ele usou essa expressão, diminui um pouco da minha soberba, que às vezes se eleva demais. Olha que interessante, a consciência que a pessoa tem de si, né? Às vezes o pecado surge como uma... Não que Deus passou um pecado, não é isso, pelo amor de Deus, né? Mas às vezes acontece na nossa vida essa experiência para que a gente possa ter mais consciência da misericórdia de Deus, de quanto nós somos fracos. Aí também é uma consciência, né? Da presença de Deus na nossa vida. Deus está presente tanto nos momentos de graça, como nos momentos que nós não estamos em estado de graça. Você sabe por quê? São João da Cruz, agora também não me recordo onde, vocês vão me desculpar, isso é até um convite para que vocês leiam todas as obras de São João da Cruz, né? Ele diz que se Deus não estiver numa alma, agora eu tenho dúvida se é São João da Cruz ou o Beato Maria Eugênio, naquele livro Quero Ver a Deus. Enfim, alguém disse, e a autoridade no assunto, então isso que importa, né? Ele diz, se Deus não estiver presente numa alma, a alma deixa de existir. Então Deus permanece presente na alma a todo momento, mesmo que a alma peque. Santa Teresa diz isso de maneira muito clara, quando ela fala do diamante. Embora o diamante seja obscurecido, ele não perdeu a sua claridade, a sua dignidade. Está ali. E isso é muito importante a gente conversar, porque é um assunto que geralmente as pessoas não falam. A experiência de pecado. A experiência de pecado na vida de santidade. Entendeu? É muito profundo. Pessoal, vocês me dariam 3 minutos? Um minutinho, volto agora, até mesmo para vocês respirarem um pouco. Tá bom? É só para pedir para o pessoal aqui também, aqui de casa, ficar na portaria para mim. Só um minutinho. Aproveitando então os 3 minutinhos, né? O Frei já deve estar encerrando já a formação dele, tá bom? Depois a gente vai dar sequência. Ele mandou 2 arquivos. Um é um estudo sobre a regra. Eu mandei no grupo do WhatsApp do Divina Esmoler, mas eu peço que os conselheiros articulem nas equipes de vida depois, tá bom? Alguma coisa sobre aquele texto. É 2 páginas apenas. É importante a leitura para a gente já ir tomando conhecimento do contexto histórico daquilo que a gente vai trabalhar, tá bom? Qual que é o intuito da semana de estudos
sobre a regra, sobre o Carmelo, né? No dia 17 nós vamos celebrar a festa de Santo Alberto de Jerusalém. Então, Santo Alberto foi o santo que escreveu a regra do Carmo, né? No Carmelo existem 4 grandes festas, né? Santo Alberto, Santo Elias, Santa Teresinha e a festa de todos os santos do Carmelo. Então, a gente vai procurar, né, a estar efetivando e comemorando essas festas por conta da importância que elas têm. Então, a gente vai estar aproveitando essa semana para a gente fazer uma semana de estudos sobre a regra do Carmelo, né? O que é a formação no Carmelo, qual que é a história, né? Como que é feito, quais são os principais documentos, como que é o governo, né? Para a gente já ir se apropriando desses conteúdos, dessa forma de própria, né, jurídica do Carmelo, que é importante para todos nós sabermos um pouco, tá? Então, hoje a gente está tendo esse encontro, essa formação, né, cara? Teve o bate-papo com a nossa amada, foi tão bom, né? Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Quanto tempo temos? Só me saber me disciplinar aqui. Não estou ouvindo. Perdão, a gente esquece que faz parte, né? Eu não sei o que o senhor preparou, mas se o senhor quiser ficar fazendo os encaminhamentos, eu já orientei eles para fazer o estudo do arquivo que o senhor mandou, tá bom? Bom, como sempre, eu preparo muita coisa e também entro em outros assuntos e acaba demorando mais do que eu havia previsto, né? Bom, vou tentar ser mais objetivo também para não tomar o tempo de vocês, tá bom? Bom, só uma questão que eu acho fundamental isso, para percebermos uma coisa. Eu ia falar do tempo. A regra prescreve, e eu vou mostrar para vocês uma diferença entre cumprir a regra e transcender a regra, que tem que ser muito claro. A regra prescreve a observância dos frades e das monjas de 2 horas de oração por dia. Ou oração mental, ou a pessoa pode fazer uma leitura meditada da palavra, né, do Senhor. Aí fica cada um a critério. E a ordem secular tem como regra 30 minutos diários, até porque vocês têm muitas tarefas e muitas ocupações. Fora o trabalho de vocês, a família, fora a família, vocês têm as outras questões que vocês precisam dar conta. Então, meia hora diária. O que acontece? No começo de toda a vida espiritual, ela é metódica. Thomas Merton usa isso no seu livro Novas Sementes de Contemplação. Acho que é esse. O homem algum é uma ilha. Enfim, minha cabeça vai variar, né? O que acontece? No início, é metódico. Eu preciso criar esse momento de meia hora, em algum momento no dia, para que eu possa estar com o Senhor. Só que, Santa Teresa, ela também afirma isso, que ela fala o seguinte, ela fala que precisa que nós nos acostumemos a estar na presença do Senhor e também na nossa presença, né? Aquilo que nós falávamos de luzes e sombras, aprender a lidar com quem nós somos e também aprender a estar diante de Deus, mesmo reconhecendo que nós somos fracos, limitados, etc. Para criar esse constante estar na presença do Senhor, estar diante de Deus, colocar-me diante de Deus. Só que acontece uma coisa, Santa Teresa, ela ia para a oração, e ela dizia que ela estava mais preocupada em olhar o tempo passar do que estar com Deus, né? Porque ela começava a pensar assim, nossa, chato ficar tanto tempo assim, né? Aí ela via o poder estar lá rolando, uma areinha caindo, ela falou, essa areinha que não desce, não vai embora. Aí nós olhamos para o relógio, né? Então, podia acabar a oração, né? Seria tão bom. A gente começa a pensar assim, é natural, porque a regra ainda é um elemento externo para o interno. Quando eu faço essa inversão, eu vou introjetar a regra em mim, já não é mais o elemento externo, mas é o elemento interno que manda. Sou eu que decido ficar. Por isso o tempo, depois disso, se torna relativo.
aquilo que era meia hora, né, passa a se tornar o dia, passa a se tornar a necessidade do meu coração, né? Uma vez meu primo perguntou para mim assim, Felipe, nas férias, por que você vai à missa todos os dias? Porque você tem essa regra? Eu falei, olha, primeiro porque eu tenho essa regra, né? Foi por isso que eu comecei a participar da missa, do Carmelo diário, mas eu já participava em Manhuaçu antes de entrar no Carmelo, na cidade de Manhuaçu. Mas é porque eu tenho necessidade. Eu sei que eu tenho necessidade. Se eu não for, mais cedo ou mais tarde eu sei que eu vou abandonar Deus. Vou deixar Deus sozinho ali, né? Mais cedo ou mais tarde eu vou fazer isso. Se eu não me cobrar, se eu não fazer uma disciplina, se eu não estiver ali com Deus. Mas a partir do momento que eu consigo fazer essa inversão, não importa mais o tempo, né? O que importa é a pessoa. Por isso que sempre essas expressões, assim como Santa Teresa usava essas comparações, assim como pessoas casadas, noivos, namorados, no início precisam de um tempo para estar junto, para aprender a se gostar e a se amar. Com o passar do tempo, elas relativizam o tempo, né? Quando eu namorei, há alguns anos atrás, tinha dia, não sei se hoje em dia existe isso ainda, né? Que as coisas estão mudando tão rápido que eu não sei. Havia dias, segunda, quarta, sexta e domingo. Tinha pessoas que era todos os dias. Eu estou dando esse exemplo para ficar claro para vocês isso, né? Vocês começam com dias. Com o nosso Senhor também, a gente começa com horários. Para que depois a gente possa se preocupar mais com a presença da pessoa. Aí sim, quando a gente passa a amar e estar na presença, acabou. Acabou. O tempo voa, a hora passa. Nossa, eu comecei a oração, era 7 horas, já são 10 horas da noite, e eu nem vi passar. Né? Acontece. Isso é muito interessante, porque aí eu pego uma expressão que é tão cara para nós, da samaritana. João 4:42, né? Quando a samaritana faz uma experiência com o nosso Senhor, né? E essa experiência que ela faz com o nosso Senhor, o que ela faz? Ela quer comunicar a outras pessoas. E ela fala, nossa, não é ele o Cristo, ele me disse tudo que eu já fiz, etc. Não será ele o Cristo? As pessoas correm para Jesus, experimentam Jesus e voltam até a mulher e falam assim, já não acreditamos mais porque nos dissestes, mas porque nós experimentamos. Agora tira a samaritana e coloca a regra. A regra pede que a gente esteja com o nosso Senhor. Depois que a gente experimenta profundamente o nosso Senhor, a gente relativiza a regra e absolutiza o absoluto, que é Deus. O tempo voa. O tempo voa. Não significa que tem dia que a gente não vai sentir dificuldade, que a gente vai sentir sim. Tem dia que a gente fala assim, olha, Senhor, eu falei isso com as monjas de Montes Claros, no meu livro, pediu fazer, tem dia que a gente olha para Deus e fala assim, ó, quer tirar férias do Senhor. Quer tirar férias, porque eu preciso também descansar. Né? Mas a gente não consegue. Depois que ele cativou o coração, acabou. Meus irmãos, algumas coisas interessantes a observar, antes de falar da Alex brevemente, os desafios. Quem se coloca na presença do Senhor precisa purificar o coração. Precisa estar diante do Senhor. Quais são os desafios do homem moderno? De nós, hoje, concreto, palpável. Existe uma luta muito grande entre o meu interior e o meu exterior. O exterior quer empurrar a todo custo, a goela abaixo, muitas coisas. O interior fica lutando. Eu não quero isso na minha vida, isso não é bom. Aqui nós somos bombardeados. É como se a gente andasse num shopping center, com um monte de vitrine, as coisas mais belas possíveis, né, das coisas que mais atraem os nossos olhos, né, cada um sabe o que atrai mais os olhos, e aquilo fosse bombardeando. É uma luta constante. E por isso que eu falei, acho que foi uma Cielo que comentou sobre
a questão de agitação, de ansiedade, na hora que ele partilhou, eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho que é fundamental, que atrapalha demais a vida de oração e a léxica divina, né? Se chama um ocupações ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, estou lá na Bósnia, o pessoal é muito agitado, né? Então, costuma acontecer muito lá. Também na Nova Zelândia. Eu ia falar também que no Japão tem isso, mas no Brasil, graças a Deus, isso ainda não chegou, né? Uma brincadeira, só para descontrair. Mas para dizer justamente, gostei da cara do Gugu, para dizer justamente coisas atuais que têm atrapalhado e muito a nossa presença diante de nosso Senhor, né? O carmelita deve viver uma vida íntima com Deus. Íntima. E para ser uma vida íntima, Deus, de certa forma, entre aspas, pelo amor de Deus, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Deus é muito ciumento. Deus, de certa forma, é egoísta, entre aspas. Não conceito egoísta, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ele quer o ser humano para ele. Ele quer a nossa presença ali. Deus não vai se revelar ao ser humano enquanto o ser humano não se colocar diante dele realmente. Entendeu? Quando a gente se coloca diante de Deus para rezar, se a gente está pensando em diversas coisas, a gente não vai conseguir rezar. A gente não vai conseguir ter contato com Deus. Deus é o Deus ciumento. Ele quer o ser humano. Ele quer teu coração, o meu coração. Bom, o detalhe é o seguinte: o nosso dia a dia é tão corrido, que trabalha, no caso de vocês trabalham, né, tem atividades, quando não trabalham, vocês têm outros compromissos, que é tão engraçado que quando vocês chegam em casa, vocês querem descansar. Aí lembra que tem que fazer janta, sobretudo os casados. Aí lembra que tem que fazer janta. Aí fala assim, mas eu também tenho que rezar. Tá bom, depois da janta eu rezo. Aí lembra que de repente você tem que lavar a louça. E aí? Aí vai lavar a louça. Acabando a louça, fala assim, eu tenho que ficar um pouquinho com meus filhos, ou eu tenho que descansar um pouquinho. Aí vai descansar. Aí quando chega na hora de você conversar com o nosso Senhor, você faz uma oração muito bonita. Senhor, tu sabes. Amém. Acabou o dia. Você não tira um tempo para Deus, mas é só essa oração, Senhor, tu sabes, amém. Já foi, eu aprendi isso com um que foi da minha turma, né? Para dizer, a gente não tira tempo para Deus, o tempo devido a Ele, né? Para estar com Ele realmente, né? O Haddad Agatão, ele dizia assim, é melhor o homem, eu já falei isso com vocês, é melhor o homem parar de querer se iludir e querer dizer que não tem tempo para Deus, né? Que quer viver uma vida em Deus, porque na verdade ele está fugindo de Deus. Bem isso. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, para isso, meus irmãos, nós precisamos de uma ascese, uma disciplina muito forte, né? A ascese não é renúncia. Na etimologia da palavra ascesis, não é isso. Significa exercício, prática, treinamento. E disciplina significa que eu vou me colocar na escola, ser discípulo. A palavra disciplina deriva de discípulo, né? E aqui fica uma ajuda para vocês também. Eu não vou prolongar muito, não vou entrar na festa divina, que eu deveria entrar porque eu estou vendo o horário e eu estou vendo que vocês também já estão cansados pelo curso, né? Esse livro aqui é muito interessante, é do Amadeu Quintini, o nome é Arte de Ser Discípulo, que ele trata como se colocar na escola do Salvador, né? Como que eu vou me tornando discípulo de Jesus, eu vou escutando a sua palavra, vou permitindo que essa palavra se transforme em vida em mim. E é esse livro que eu li no meu retiro,
o ano passado, que é também da Amadeu. O nome do livro é A Vida ao Ritmo da Palavra. Como deixar-se plasmar pela palavra. Aí aqui eu vou entrar brevemente, vou procurar ser muito objetivo nisso. Não vou falar dos métodos da Lexio Divina, porque eu creio que todos vocês têm acesso. Se não tiverem, tem muitos vídeos na internet sobre o assunto. Eu queria falar, mas eu estou vendo que o tempo não vai permitir. Eu tinha muita coisa ainda para falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, só uma síntese desse livro, que depois vocês podem procurar, ele tinha o preço aqui, quanto que ele custou na época, uns R$10, né, da Paulinas. Ele escreve para religiosos esse livro, mas ele serve para qualquer pessoa, né? Que ele fala de uma Lexio Divina que precisa ser diária, ou seja, eu vou meditar a palavra de Deus, e aqui uma coisa que o cardeal Balestrego fala no livro A Fonte do Carmelo, ele diz o risco que nós temos de preparar a própria leitura, que nós podemos buscar simplesmente as leituras bíblicas que nos agradam, e isso é um perigo muito grande. E ele fala, por que não começar com a liturgia diária? Nós precisamos formar a nossa vida a partir da palavra, daquela que a igreja preparou para mim hoje. O que a palavra de Deus está falando hoje para mim? Né? Quais são os desafios que ela está me propondo hoje? O que ela me leva a conversar com Deus? Depois de uma Lexio Divina diária, existe uma Lexio Divina semanal. É aquela liturgia dominical que vai caminhar toda semana. Ela vai acompanhar de alguma forma, durante toda a semana, vai estar em conexão com essa liturgia. Existe uma liturgia que deve ser feita mensal. Essa liturgia mensal, ela vai me ajudar a prolongar a fidelidade ao Senhor, né? Vai me fazer aprender a conhecer o coração de Deus nas palavras que Deus revela para mim no dia a dia, como diz São Gregório, São Gregório Magno. Além disso, existe um ritmo de Lexio Divina anual. Esse ritmo de Lexio Divina anual, ele vai permitir que eu adentre no mistério pascal de Cristo. Mistério pascal é a encarnação, morte e ressurreição. A tríplice dimensão, o tríplice êxodo de Jesus. Ok? Ela vai permitir que eu me adentre nesse mistério pascal e beba nas fontes do Salvador os seus ensinamentos. Por isso ela é tão importante, né? Eu peço desculpa a vocês, porque eu realmente queria tratar sobre esses assuntos, inclusive eu ia fazer algumas Lexio Divina sobre o chamado de Moisés, que é muito bonito, essa passagem bíblica, mas eu não vou fazer justamente pelo tempo, né? E eu sei que vocês vão ter reunião semanal, isso fica muito cansativo, né? Bom, é um pouco da partilha que eu queria fazer com vocês. Eu peço desculpa se eu não entrei na estrutura da Lexio Divina, porque isso a maioria de nós já recebeu, né? Eu queria trazer mais uma motivação oracional do que necessariamente um conteúdo a ser seguido, né? E depois vocês também vão ter formações bíblicas, né? O sentido literal da palavra, o sentido anagógico, o sentido tropológico, se não me engano é esse termo, tropológico. Isso tudo serve para quê? São os diversos sentidos que a palavra de Deus tem, né? O literal, o que o texto está dizendo, o que o texto me convida deixa eu ver que fica mais fácil. O alegórico, que vai me ajudar a alimentar a minha fé. O sentido tropológico, que vai ajudar a alimentar a minha caridade. E, por fim, o sentido anagógico, o outro é alegórico, esse é anagógico, que vai me ajudar a alimentar a minha esperança. E aí vai nascendo em mim as 3 virtudes infusas, que é a fé, esperança e caridade. Perdão por não poder entrar nesse assunto,
realmente o tempo não permite, tá bom? Bom, foi um pouco da partilha que eu queria dizer para vocês, né? Espero que tenha ajudado. Se não ajudou, pelo menos se cresceram em caridade de suportar eu falando por 1 hora e pouquinho. Ô, Frei, que isso, obrigado, viu? Antes do Valmir dar as considerações finais, agradeço de coração mais uma vez, Frei, bondade do Senhor, tá? Deus recompense. Eu acho que vai ser só a primeira vez, né? A gente vai se adequando aqui, dando certo, a gente vai explorando esse meio virtual, até, se Deus quiser, o senhor puder voltar a Pouso Alegre, né? Que seja breve, se Deus quiser. O pessoal, para a gente, antes de eu finalizar, eu gostaria de fazer uma proposta que, a partir da experiência que a gente fez hoje, né, a nossa madre falou tão carinhosamente com a gente, né, e depois o Frei Felipe enriqueceu ainda mais com essa reflexão a respeito de meditar dia e noite a palavra do Senhor. Eu queria convidar vocês para a gente já entrar nesse espírito de oração para a nossa semana de estudos, né? Então, que cada um podendo, reserve um momento da noite para rezar a sua liturgia das horas, né? Tentar fazer uma reflexão sobre o evangelho de hoje, né? Talvez alguém não conseguiu agendar a missa, né? Porque o agendamento está meio complicado em Pouso Alegre, em alguns horários, né? Para alguns, mas refletir o evangelho de hoje que a Fran partilhou com a gente no início do encontro, né? E eu queria propor, amanhã no nosso encontro, a gente vai começar a partir dessa proposta que a gente vai fazer agora. Que cada um escrevesse um parágrafo da oração mais profunda que o coração conseguir escrever. Então, a partir da sua realidade pessoal, né, cada um tem a sua realidade pessoal, que você fizesse uma oração para Deus, né, e você fizesse de forma escrita para você carregar depois no seu breviário, na sua Bíblia, para você retomar essa oração que você fez. E amanhã nós vamos começar o nosso encontro, cada um fazendo a sua partilha dessa sua oração, tá? É um parágrafo só, coisa fácil, né? O que o seu coração sente, o que o seu coração tem desejo de falar para Deus, alguma oração de entrega, alguma oração de louvor, alguma oração de agradecimento, né? Uma coisa bem simples para a gente partilhar um pouquinho como é que vai ser a nossa noite de oração hoje. Quem não conseguir, né? É claro que não é uma coisa obrigatória, né? Mas quem não conseguir, a gente depois, no segundo momento, faz esse momento para a gente. Mas eu acho que dá sim, né? Agora todo mundo já está em casa, né? O Valmir é o que estava fora, né, Valmir? Mas graças a Deus chegou bem, aí tá tudo bem. A gente fazer esse momento amanhã, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Primeiramente, queria agradecer o Frei, né, Frei? Muito obrigado. E dá vontade de ficar ouvindo o senhor por 4, 5 horas. Né? Além da saudade, né, que a gente estava do senhor, é sempre muito, muito, muito bom poder ouvir o senhor. O senhor sempre muito dedicado, né? A gente vê o carinho que o senhor prepara as coisas para a gente. E até nisso a gente vem vendo o carinho que Deus está tendo com o nosso grupo, com a gente, né? O senhor faz parte, né, desse carinho de Deus com o grupo. A gente fica muito feliz, né, de poder contar, né, com o senhor e esperar, né, esperar que tudo isso passe logo e que em breve o senhor possa estar com a gente aqui, tá bom? E aí eu deixo com o senhor aí para finalizar para nós, né, com uma oração. E se Deus quiser, logo, logo você vai estar com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado, Frei. Fique com Deus. Eu agradeço o carinho de vocês, né? Desde a primeira vez que eu fui aí, acolheram um estranho, né? Não me conhecia, eu também não conhecia vocês e demonstraram um carinho muito grande por mim, né? Peço desculpa se eu extrapolei o tempo e tudo mais, né? E também peço oração para vocês, porque eu estou caminhando para a reta final, né? Então, creio que daqui a 2 meses eu tenho que fazer meu pedido, né? E, então, para a profissão solene, né? Então, peço a oração de vocês, rezem por mim, né? Para que Deus conduza o meu coração da melhor forma possível, né? E eu quero cumprir aquilo que Deus quer, né? São João da Cruz me ensinou muito nesses últimos tempos em querer aquilo que Deus quer,
que Deus não quer, obrigado, não quero, deixo para quem queira não cumprir a vontade de Deus, mas eu desejo fielmente cumprir a vontade de Deus na minha vida, né? E também podem contar com as minhas orações, né? Na medida possível, sempre estou em oração por vocês, nutro um carinho muito grande, o pessoal aqui de casa sabe, pelo grupo, né? Procurei ajudar o máximo que eu pude enquanto estive indo aí, né? Agora a pandemia não permitiu, né? Mas se Deus quiser, e se vocês também sentirem necessidade, me chamar aí, eu me coloco à disposição, tá bom? Deus lhes pague por tudo. A oração final, né? Vamos pedir a Deus a graça, né? De vivermos segundo a palavra dele, segundo os ensinamentos que ele tem para a nossa vida, que ele possa alimentar o nosso coração com a docilidade, a escuta e a bondade de viver a cada dia os seus ensinamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso nos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.